Vamos agora resolver mais exemplos sobre o estudo do sinal da função quadrática. Só se liga no seguinte, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Meu objetivo nessa aula não é ensinar você a resolver a equação segundo grau, beleza? Porque para calcular o zero da função, eu vou precisar determinar as raízes da equação segundo grau. Então, aquelas que dá para fazer mentalmente, eu vou fazer mentalmente. Eu explico até como é que se faz mentalmente, tá? Mas se você quiser revisar essas ferramentas, como fazer, resolver, tem a fórmula de Bhaskara, tem por fatoração e tem por soma e produto, que é mentalmente. Eu dei uma aula, lembra disso? Dei uma aula ensinando a vocês como determinar as raízes de uma equação de segundo grau, só de olhar para elas, né? Só de olhar para a equação, dizer quais são as raízes. Não são todas que dá para fazer isso, mas as que dão, eu vou fazer. Beleza? Vamos aqui? Acompanha comigo. Fazer o estudo sinal dessa função aqui, ó. Fazer o estudo do sinal dessa função. Como eu disse a vocês, a questão pode pedir, faça o estudo do sinal, ou ele pode pedir qual é a variação do sinal dessa função. E ainda pode dizer assim, determine para que valores de x, y é maior que zero, y é menor que zero e y é igual a zero. Isso é fazer o estudo do sinal, ok? Então, primeira coisa, iguala a função a zero, para achar logo os zeros da função. Ou seja, achar os valores de x que anulam a função. Vamos lá. Pega essa função aqui, então, ó, igual a zero. Vem aqui, ó, igual a zero, menos x ao quadrado, mais x, mais 6 igual a zero. A partir do momento que você igualou a zero, você tem uma equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, se eu quiser multiplicar por menos 1, eu posso. Na equação. Na função, não. Beleza? Mas na equação, se eu quiser ali multiplicar por menos 1, para deixar o A positivo, você pode fazer isso. E por que a vantagem de deixar o A positivo? Porque aí dá para fazer mentalmente. Ó, se eu deixar aqui, vou multiplicar por menos 1, certo? A equação, e eu vou ter x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Bom, você pode fazer isso aqui em fatoração, se quiser. Vou fazer isso aqui em fatoração. X aqui, x aqui, igual a zero. Dois números que multiplicar dá menos 6. Ora, se o produto na fatoração está dando negativo, então um é positivo e outro é negativo. Por quê? Para um produto dar negativo, tem que ter sinais diferentes. Certo? E agora eu pergunto a você, me diga aí, dois números que multiplicar dá 6 e que subtraído dá 1. Por que subtraído? Porque se tem sinais diferentes, a soma vai dar uma subtração, né? Soma com sinais diferentes, você somar dois números com sinais diferentes, você vai subtrair e repetir o sinal do maior. Alguém já colocou aí 3 e 2, né? 3 vezes 2, 6 e 3 menos 2, 1. Agora, quem é negativo? O maior. Por quê? O resultado aqui deu negativo, então o maior é negativo. Professor, eu não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de fazer pela fórmula de Bhaskara. Pode fazer pela fórmula de Bhaskara, tá? Fiz assim para a gente treinar também aí fatoração. Olha, e agora é o seguinte, dois números que multiplicado tá dando o quê? Tá dando zero. Quem é? Quem é que zera esse cara aqui? É o x igual a quem? A menos 2, né? Se você colocar menos 2 aqui, zero. E quem é que zera aqui? Quem é que eu coloco aqui que zera isso aqui? É o 3. Então, x duas linhas igual a 3. Repetindo, ninguém tem a obrigação de fazer assim. Pode fazer pela fórmula de Bhaskara. Certo? Pode fazer pela fórmula de Bhaskara, se você tem mais domínio com a fórmula de Bhaskara. Mas encontrei as raízes, menos 2 e 3. Então, veja, nem calculei o delta, mas já sei que ele é positivo, é ou não é? Nem calculei o delta, mas já sei que ele é positivo. Por quê? Porque tem duas raízes diferentes. Se tem duas raízes diferentes, menos 2 e 3, o delta é positivo. Tá? Aí só por curiosidade, não vou precisar do delta não. Eu preciso é isso aqui, ó. Um esboço da parábola em relação ao eixo X. Aí observe, com cavidade voltada para cima ou para baixo. Participe aí. Para cima ou baixo. Coloque cima ou baixo. Coloque C de cima e B de baixo. Mas participe, por favor, participe. Não me deixe só. B.
Beleza. B de baixo para baixo. Com cavidade voltada para baixo. Aí tem aluno que às vezes pensa assim, oh, professor, mas o A aqui não é positivo? Não é aqui não. É na função. Na função. Esse cara aqui foi corrompido porque eu multipliquei por menos 1. Então, se liga, tá? Quando eu quero saber da parábola, eu vou lá na função. Então, aqui na função, ó, o A aqui, que está multiplicando x ao quadrado, ele é negativo. O A é menos 1. Se é negativo, triste, com cavidade voltada para baixo. Voltada para baixo e passando em 2 pontos. Então, fica assim o esboço do gráfico em relação ao eixo x. Com cavidade para baixo, passando aqui em menos 2 e aqui passando aonde? Em 3. Coisa linda, não é não? Sinal da função. Simbora. Essa parte aqui embaixo, ó, negativa. E essa parte aqui, negativa. Já essa parte aqui em cima, toda positiva. Toda positiva. Certo? Aí veja. Quem são os valores de x que deixam a função negativa? São esses valores aqui, ó. E esses valores aqui. Tá? O valor de x para o lado de lá, ó, deixa a função negativa. E o valor de x para o lado de cá deixa a função negativa. Veja. Os valores de x depois do 3 são números positivos. Poxa, professor, por que o senhor está dizendo que é eles? Não é os valores de x serem negativos. É a imagem ser negativa. Os valores de x maior do que 3, mesmo sendo números positivos, mas quando eu colocar no lugar ali de x, vai fazer com que aquela função dê um número negativo. Certo? Então, ele é negativo nessas partes aqui. Onde é que ele é positivo? Ele é positivo, a função é positiva aqui, ó, para esses valores de x aqui embaixo. Ó, entre menos 2 e 3. São os valores que deixam a função positiva. E os valores que deixam a função nula é o menos 2 e o 3, que a gente achou aqui. Ó. Os valores que deixam ela nula é o menos 2 e 3. Vamos escrever isso? Vamos lá. A função ela é nula para x igual a menos 2 ou x igual a 3. Certo? É assim que ela é nula. Ela é nula para x igual a menos 2 ou x igual a 3. Ela é positiva. Como é que ela é positiva? Entre, aqui, ó. Entre. Então, para. Aí, como é entre, eu coloco no meio. Entre quem? Entre menos 2 e entre 3. Ou seja, maior que menos 2 e menor que 3. Certo? É assim que ela é positiva. E quando é que ela é negativa? Quando é que a função ela é negativa? Para negativa antes de menos 2. Então, x menor que menos 2 e também depois do 3. Ou x maior que 3. Pronto. É assim que ela é negativa. Beleza? Essa é a resposta da questão. Da letra B, essa é a resposta. Certo? Alguma dúvida aí? Posso ir para a letra C? Letra C, função quadrática. Vou fazer a mesma coisa. Esse carinha igualar a zero. X ao quadrado menos outro x mais 16 igual a zero. Nesse caso agora, você percebe que aqui eu tenho um TQP. Não é não? Trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. TQP. Por quê? X tem raiz quadrada e 16 também tem raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 16 é 4. Aqui, ó, menos, aí você confere. Menos 2 vezes x. Ó, menos 2 vezes x vezes 4 dá o quê? Menos 8x. Bateu. Deu certo. Beleza? Aí, ó. Isso igual a zero. O professor, pode ir pela forma de Bhaskara? Pode ir pela forma de Bhaskara. Você que escolhe. Agora, eu vou por esse caminho que eu acho mais prático. E olha que interessante. Esse número aqui é elevado ao quadrado
Está dando zero. Aí eu pergunto a vocês, que número é elevado ao quadrado dá zero? Que número é elevado ao quadrado dá zero? Zero. Não? Que número ao quadrado dá zero? Zero. Zero ao quadrado dá zero. Então, esse cara aqui, é só você fazer a raiz quadrada de zero, né, gente? Que número ao quadrado dá zero? Qual a raiz quadrada de zero? Zero. Então, esse número aqui, ó, x menos 4, ele vale zero. E aqui, ó, acha o valor de x. X vale quanto? 4. Ô, professor, só encontra, então, nesse caso aí, um valor para x? É. E pode uma equação segundo grau ter apenas um valor para x? Nesse caso, é porque as duas raízes são iguais. Se você fizesse pela fórmula de Bhaskara, se você resolvesse essa questão pela fórmula de Bhaskara, o delta ele ia dar o quê? Ia dar zero. É. Faça pela fórmula de Bhaskara. Você vai ver que o delta vai dar zero. E quando o delta é zero, as duas raízes são iguais. Por isso que apresenta apenas um valor para x. Apenas uma solução. Então, só existe um valor de x que deixa essa função nula. Certo? Veja só. Eu vou agora fazer análise em relação à parábola e o eixo x. Certo? Acompanha comigo, então. Parábola e o eixo x. Lá vai. Daqui a pouco eu vejo a pergunta. Ó. X. Com cavidade voltada para cima ou para baixo? Com cavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima. Como é que eu sei, professor? Aqui o A, ó. O A aqui está multiplicando x ao quadrado. O A vale 1. 1 é positivo. Se é positivo, feliz. Com cavidade voltada para cima. Se só tem um zero da função, só existe um cara que zera a função, então ela não vai passar duas vezes, vai passar apenas uma vez, ou seja, toque e volta. O com cavidade voltada para cima e tocando no eixo x somente no 4, ela toca aqui, ó, em 4 e sobe. Beleza? Tocou aqui em 4. Os sinais dessa função. Os sinais dessa função, galera. Positivo, nulo em 4 e depois positivo novamente. A gente viu isso. Que quando o delta é zero, não tem espaço para a função. Olha, não tem espaço para a função ter os dois sinais. Certo? Nesse caso aqui, ela só tem positivo e nula. Por quê? Concavidade voltada para cima. Se a concavidade fosse voltada para baixo e o delta sendo zero, aí eu teria o quê? Negativo e nulo. Somente. Mas nesse caso, só tem um positivo e nulo. Ela não tem imagem negativa. Por quê? A parábola não passou do eixo X. Tocou e voltou. Como é que fica o estudo sinal? Simples. Já tinha mostrado para você de uma forma generalizada, né? Quase que não saía. De uma forma generalizada, eu já tinha mostrado para você. Agora eu vou mostrar aqui, ó, na prática, colocando aqui. Ó, a função ela é nula para x igual a 4. Certo? Para x igual a 4, ela é nula. E quando é que ela é positiva? Para qualquer valor de x real. Qualquer valor real de x. Diferente de quem? Diferente de 4. Qualquer valor de x que não seja 4, deixa essa função positiva. Se você pensar em qualquer valor de x, exceto o 4, e colocar aqui qualquer valor de x, sem ser o 4, tá? Essa função vai dar positiva. Agora, se você colocar 4 ali, ela dá zero. Professor, tem algum valor de x que se eu pensar aqui, eu colocar ali, vai dar negativo? Nenhum valor de x. Não existe nenhum valor de x que faça com que essa função dê negativa. Então, essa função aqui, que a gente estudou o sinal dela, ela nunca vai ser negativa. Nunca. Nunca sua imagem será negativa. Não é lindo? Sua imagem, ou ela é positiva ou ela é nula. E quando é que ela é nula? Para x igual a 4. E quando ela é negativa, ou melhor dizendo, quando é que ela é positiva? Ela é positiva para qualquer valor de x, exceto o 4. Porque o 4 deixa ela nula. E quando é que ela é negativa? Para nenhum valor de x real.
Não existe nenhum valor de x, nenhum valor real para x que deixe ela negativa. Nenhum. Beleza? Então, terminou aqui. Ó. Não precisa nem informar que ela é negativa para x. Se você quiser colocar aqui, né? Y menor que zero para x não pertencente aos reais. Não precisa colocar, certo? Se você não deu espaço para ela ser negativa, percebeu? Quando é que ela é nula? Para x igual a 4. Como é que ela é positiva? Para qualquer valor, exceto 4. Qualquer valor diferente de 4. Então, não tem espaço para ela ser negativa. Já esgotou todas as possibilidades aí, ó. Não? Já esgotou todas as possibilidades. Ou é positivo ou é nula. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver a pergunta aqui para a gente. Outros exemplos. A pergunta de Felipe é o seguinte: se ela não for negativa, eu preciso informar. Não, nesse caso aqui, ela não tem imagem negativa. Eu preciso informar que ela não tem imagem negativa? Essa foi a pergunta de Felipe. Não precisa, mas se você quiser colocar aqui, você pode colocar isso. A função negativa x não pertence aos reais. É isso que você pode colocar. Para a função ser negativa, x não pertence aos reais. Beleza? Alguma dúvida mais aí? Existe uma simbologia na matemática que não existe, né? Que é o é tipo um assim, contrário. Quando eu faço isso aqui, ó, representa não existe. Então, se você quiser colocar aqui, certo? Também dessa forma, que não existe imagem negativa. Essa representação você pode usar. Usar aquela que eu já tinha escrito aqui, ou assim, ó, y menor que zero, aí você pode dizer, não existe x pertencente aos reais. Aí veja, nesse caso eu digo, não existe x pertencente aos reais. Ou y menor que zero, x não pertence aos reais. É a mesma coisa. Certo? Você pode usar essas duas notações aqui se você quiser especificar que não existe valor de x que deixa ela negativa. Não existe. Valor real para x que deixa a função negativa. Certo? Então, você pode representar dessa forma. A função é negativa. Para a função ser negativa, não existe x real. Ou, função ser negativa, x não pertence aos reais. Tudo bem? Mas é o que eu estou dizendo, não precisa informar. Agora, se for uma questão de itens verdadeiros, item falso, aí ele pode fazer isso numa afirmação, né? Ele pode, assim, numa afirmação dizer, não existe valores de x reais que tornem a função negativa. Não existe valores de x reais que tornem a função negativa. Verdadeiro. Sim ou não? Gostou da frase? Quer que eu escreva? Então, posso informar assim, não existe valores de x pertencentes aos reais que tornem a função negativa. Agora, o que eu estou dizendo, não é obrigado a escrever isso, certo? Pela resposta, está incluso aí que não tem espaço para ser negativo. Beleza? Esse seria só um complemento, se você quiser registrar aí, é bom deixar no seu caderno, ou coloque no livro. Se quiser também, pode escrever no livro, ok? Vamos lá. Letra D. Bom, olha a letra D aqui agora. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Estudo do sinal. Vamos ver os sinais dessa função? Primeira coisa, já sabe, né? Igual a zero. Pega a função, igual a zero, para achar o zero da função. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Veja só. Se você for tentar fazer isso mentalmente, não vai sair do lugar. Tem dois números que multiplicado dá 5 e que somado dá 4. Né? Vamos ver o delta, Vamos fazer pela fórmula de baixo, que é delta. B ao quadrado menos 4AC. Quem é B? Menos 4. 4 aqui, quem é 1?
Quem é C? 5. Olha, 16 menos 20. Delta deu menos 4. Olha aí. Delta negativo. Delta negativo. E aí? Se fosse fazer mentalmente ali, não ia sair do lugar, porque o delta é negativo. Não ia ter raízes reais. Então, se o delta é negativo, galera, vê só. Delta menor que zero, eu sei que x não pertence aos reais. Ok? O que significa isso, professor? Pode parar por aí, não faz mais nada? Não, calma, eu estou fazendo estudo de sinal. Eu estou na função, eu não estou na equação de segundo grau. Se fosse na equação de segundo grau, resolva a equação de segundo grau, aí ia dar conjunto verdade vazio, conjunto de solução vazio. Mas aqui, eu estou numa função, eu quero estudo de sinal. O fato do delta ser negativo só me informa uma coisa. Não tem zeros da função, não tem raízes, certo? Ou seja, não tem valores de x que façam com que essa função seja nula. Na parábola, ela não passa no eixo x. Sim ou não? Vamos fazer aqui o modelo, vamos fazer aqui o esboço da parábola em relação ao eixo x. Vamos lá. Com cavidade voltada para cima ou para baixo. Pega o A aqui, ó. O A é o x ao quadrado? Não, é o que multiplica o x ao quadrado. O A é quanto? É 1. Se o A é 1, com cavidade voltada para cima. Beleza? Mas veja, como não tem zero da função, ela tem concavidade voltada para cima, ela vem descendo e volta antes de chegar no eixo X. Por que acontece isso? Porque não tem raízes reais. O delta deu negativo, não tem raízes reais, não tem zero da função, então não pode tocar no eixo X. Isso faz com que, então, essa função ela tenha apenas imagem, né, positiva. Ó, sempre vai ter imagem positiva. O valor dessa função sempre vai ser números positivos. Para qualquer valor de x que você pensar, qualquer valor real de x, tá? X pertencente aos reais, qualquer valor que você pensar e colocar ali, vai dar positivo. Não tem um valor de x real que faz com que esse cara dê negativo ou nulo. Certo? Só tem valores aí para dar positivo. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer o quê? Ó, lembra que eu falei? A função ela é positiva para todo x pertencente aos reais. Lembra disso aqui? Para todo, na última aula, né? Para todo, qualquer que seja. Tá? Então, a função ela é positiva para todo x pertencente aos reais. Só isso, galera. Só isso. Não precisa dizer aqui. Uma coisa que eu fiz ali, não existe x pertencente aos reais que deixa a função nula. Não existe x que pertence aos reais que deixa a função negativa, ou que torne a função negativa. Não precisa. A partir do momento que você diz ela é positiva para qualquer valor de x, então já deixa claro que ela não tem como ser negativa nem nula, certo? Para um x sendo real. Agora, se liga, se ele joga numa afirmação, né? Aí na equação não tem valores de x reais que torne ela negativa, aí você vai colocar o quê? Verdadeiro, porque não tem que torne negativa, só tem valor de x que torne ela positiva, certo? E nem nula também, né? X não pertence aos reais para que ela seja nula. Beleza? Outro exemplo, simbora. Então, olha esse exemplo aí, letra E. Pega esse cara aqui, igual a zero, simbora. Menos x ao quadrado, menos 3x, menos 5, igual a zero. Professor, posso pegar a equação e multiplicar por menos 1? Pode. A equação pode. E aí ficaria o quê? X ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Tenta fazer mentalmente. Tu consegue pensar dois números que multiplicado dá 5 e que somado dá 3? Tem alguma coisa estranha aí, né? Vamos pro delta.
delta b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. 9 menos 20. Opa, menos 11. Olha, outro delta negativo. Delta deu negativo. Significa o quê? Delta menor que zero significa dizer que x não pertence aos reais. Ou seja, para que dê zero não tem raízes reais, certo? E aí, professor, como é que vai ser agora? Presta atenção. No caso do esboço do gráfico em relação ao eixo x, parábola com cavidade voltada para... Olha aqui, ó. Quem está multiplicando aqui o x ao quadrado? É menos 1, né? Então, o a ele é menos 1. Se o a é menos 1, eu tenho o quê? A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Triste, né? A negativo, triste. Negativo, triste. Então, com cavidade voltada para baixo e sem passar no eixo x. Por quê? Porque não tem zero da função. Então, a parábola fica assim, ó. Olha que legal. E o sinal dela? Todo negativo. Todo negativo. Porque abaixo do eixo x fica tudo negativo. Sim ou não? Abaixo do eixo x, a imagem é toda negativa. Então, nesse caso aí, essa função ela sempre vai ser negativa para qualquer valor real para x. Qualquer valor real que você pensar para x, ela vai ser negativa. Sempre. Ela não tem imagem positiva nem nula, certo? Então, nesse caso aqui, a resposta fica assim, ó. A função é negativa para todo x pertencente aos reais. Foi o contrário do outro, né? O outro era positiva. Positiva para todo x real. Nesse caso aqui, negativa. Ó, y menor que zero. Função negativa para todo x pertencente aos reais. Legal ou não? Precisa justificar os outros? Não. Mas se quiser, você pode também escrever. Não existe nenhum valor real para x que deixe a função, que torne a função positiva, nem que torne ela nula. Certo? Só existem valores reais para x, são todos valores de x, deixa essa função negativa. Beleza? Último exemplo agora para a gente fechar. Letra F. Mesma coisa. Pega aqui, igual a zero, menos x ao quadrado mais 12x, menos 36 igual a zero. Olha, quiser aqui multiplicar por menos 1, vá-se embora. Multiplique por menos 1. Você vai ter o quê? X ao quadrado, menos 12x, mais 36. Percebeu que isso é um TQP? Trinômio quadrado perfeito? É ou não é? Trinômio quadrado perfeito aqui, ó. Simbora? Vou ter o quê? Raiz quadrada de x é x, raiz quadrada de 36 é 6. Aqui é menos, bota menos aqui. Confere. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 12x, mais o quadrado do segundo, 36. Deu certo. Faz aquela perguntinha. Esse cara aqui ao quadrado está dando zero. Quem é ele? Só pode ser zero. Certo? Esse cara aqui ele só pode ser zero. E que número ao quadrado dá zero? Zero. Então, x menos 6 igual a zero. Qual é o valor de x? X é igual a 6. Achei um só valor para x. Se você fizer pela fórmula de Bhaskara, vai perceber que o delta dá zero. As raízes são iguais. Por isso só aparece um valor para x. Beleza? Vamos lá. E aí é o seguinte, galera. Presta atenção. Em relação ao eixo x, o que vai acontecer? Com cavidade voltada para baixo, porque aqui ó, você percebe que o a ele é negativo, o a é menos 1, certo? Então, se ele é menos 1, negativo, triste. Com cavidade voltada para baixo e tocando em apenas um ponto em x. Por quê? Só existe um valor que zera a função, que é quem? O 6. Então, essa função aí, ela é negativa aqui, negativa, e aqui ela é o quê? Nula. Beleza? Aqui ela é nula. Então, ela tem imagem negativa, nula, negativa. O estudo do sinal fica como? Fechando. Olha aí. Estudo do sinal.
a função ela é nula para x igual a 6. E quando é que ela é negativa? Para qualquer valor real de x diferente de 6. Então, ela é negativa para x diferente de 6. No seno 6, ela vai ser negativa. E positiva, não tem espaço para ela ser positiva. A partir do momento que ela é nula para 6 e negativa para qualquer valor diferente de 6, então não sobrou nenhum valor para x para ela ser positiva. Se você quiser, você escreve aqui. Não existe nenhum valor de x pertencente aos reais que faça com que o que torne essa função positiva. Beleza? Acabou aqui. Agora é com vocês. Faça os exercícios aí, no seu livro, página 167, e você, preste atenção, na próxima aula vai aprender inequações do segundo grau, tá? Até a próxima aula, inequações do segundo grau. Tamo junto. Faz exercício, tá? Pratica aí em casa. Tchau.